Na semana passada, o fenômeno dos BRC20 chamou muito atenção na rede do Bitcoin, não só porque ele fez as taxas de transação dispararem, como também porque ressurgiu na comunidade do Bitcoin a discussão sobre um possível hard fork, uma divisão do Bitcoin em duas criptomoedas. Então, no vídeo de hoje, a gente vai passar por toda essa polêmica da semana passada, entender exatamente o que aconteceu, se existe uma possibilidade de hard fork e quais seriam as consequências disso para o futuro do Bitcoin. Então já vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e bora para o vídeo de hoje. E antes de tudo, é interessante a gente ver como que os BRC20, na verdade, são uma aplicação de uma tecnologia que já vem se popularizando lá na rede do Bitcoin desde o começo do ano, que muita gente ficou conhecendo como os NFTs do Bitcoin, os inscriptions. O inscription é uma técnica de se inserir dados genéricos dentro dos blocos do Bitcoin, dentro de transações, só que por meio dessa possibilidade que se abriu, a gente também acaba tendo outras formas de usabilidade. E foi justamente aí que surgiram os BRC20. Os BRC20 são criptos criadas dentro da rede do Bitcoin, que não são o Bitcoin. E como que isso é feito, né? De uma maneira que, até na documentação aqui, o próprio autor descreveu como tendo sido um experimento divertido e que acabou saindo um pouco do controle. Essas criptos são criadas por meio de um contrato relativamente simples. Aqui é o contrato de lançamento da Ord, que foi a primeira cripto BRC20, com somente 5 linhas, por incrível que pareça. A gente tem primeiro a descrição do padrão de token, que é o BRC20, a ação que está sendo realizada, que é o deploy, ou seja, o lançamento daquela cripto no mercado, o ticker que dá o nome àquela cripto, aqui no caso é a Ord, o supply máximo, ou seja, a circulação máxima que aquela cripto pode chegar, no Ord são 21 milhões de unidades, e o limite de criptos que podem ser mintadas, ou seja, criptos que podem ser impressas por cada transação. E no caso da Ord, foi um limite de 1.000 criptos Ord que poderiam ser criadas a cada transação. Então é nada mais, nada menos do que um registro de dados dentro da rede do Bitcoin e que por meio desse padrão BRC20 é lido como se fosse uma cripto. E que é uma cripto de funcionalidades bem mais limitadas do que aquelas criptos de redes de contratos inteligentes, como a Ethereum, por exemplo. Os tokens BRC20 acabam tendo só duas funções que a gente pode ver nesse diagrama aqui. A função de mint, que é a criação do token, depois que ele já foi lançado no mercado, e a função de transferência desse token entre carteiras. Mas o que aconteceu para a gente ter chegado no nível de agora, com várias criptos BRC20, com uma alta capitalização de mercado, e principalmente o que aconteceu para poder resultar naquele volume tão grande de transações igual o que a gente viu na semana passada na rede do Bitcoin? São principalmente 3 motivos, tá? O primeiro deles é que, como vocês podem ver até no próprio contrato de lançamento das BRC20, existe um certo incentivo para a criação rápida daquelas criptos até que elas atinjam o limite máximo para quem registrou aquele ticker, né? Ou seja, aquele nome para a cripto. Então, assim que a Ord, por exemplo, é lançada, e uma vez que ela tem uma quantidade máxima de 21 milhões, com só 1.000 podendo ser criadas por transação, é gerada uma corrida para ver quem é que vai conseguir realizar primeiro aquelas transações com direito a imprimir essas criptos, né? Então, por si só, a natureza dos BRC20 criou uma corrida de transações para que eles pudessem ser criados primeiro. Na semana passada, a gente estava vivendo uma valorização muito grande da Pepcoin, que foi uma meme coin que chamou a atenção lá na rede da Ethereum, e não à toa, uma das maiores BRC20, que a gente pode notar aqui, né, hoje a terceira maior BRC20 em capitalização de mercado, é uma versão da Pepcoin, lá da rede da Ethereum, só que criada nesse padrão de tokens novo da rede do Bitcoin. E um terceiro motivo que foi pouco comentado é que uma das primeiras carteiras que começou a aceitar esse padrão de tokens BRC20 foi a Unisat, essa carteira que eu estou mostrando aqui para vocês. E, a princípio, para o registro de novos usuários, a Unisat exigia que esses usuários
mintassem pelo menos 20 tokens BRC20 cada. E a consequência disso é que também foi gerada uma espécie de corrida para a mintagem de tokens por meio da entrada de usuários na Unisat. E isso é perceptível quando a gente olha nesse outro gráfico aqui, que a Unisat foi a principal marketplace para a transação de BRC20s, né? E aí, como uma consequência disso tudo, né, o hype das meme coins, a natureza dos BRC20 que fez com que eles fossem mintados nessa corrida, digamos assim, e o uso dessa carteira Unisat fez com que a gente visse na rede do Bitcoin um número de transações paradas que bateu recordes em comparação com os últimos meses, né? Aqui vocês estão vendo, principalmente nessa parte vermelha, tá? E esse daqui é um gráfico que mostra a mempool, ou seja, a sala de espera das transações do Bitcoin, como que a gente atingiu um nível muito alto de transações em espera, e essa parte ela começa a ficar mais vermelha, porque aquelas transações elas tinham uma demanda por serem aprovadas muito rápido, e por conta disso, elas estavam aceitando pagar taxas muito elevadas, né? Inclusive essas taxas ficaram mais elevadas até do que em outros momentos em que a mempool havia chegado a ficar até um pouco mais congestionada, né? E a consequência disso foi que, junto com esse crescimento aqui muito grande das BRC20, que a gente viu de maneira meteórica nessa última semana, a gente também viu um crescimento muito grande das taxas de transação da rede do Bitcoin, que é o que a gente vê nesse gráfico roxo aqui, né? E o que todo esse evento aqui tem a ver com a possibilidade de acontecer algum tipo de hard fork no Bitcoin? É muito importante a gente entender que as criptos, elas não são somente construções técnicas, elas são também construções sociais, e a partir do momento que a gente vê uma possibilidade de um racha dentro da comunidade, abre-se a possibilidade para o acontecimento de um hard fork caso a comunidade continue se dividindo. E foi justamente o que a gente começou a ver, principalmente com pessoas alegando que a rede do Bitcoin estaria sendo atacada, como é o caso desse tweet que está aparecendo na tela agora para vocês. E a gente viu, inclusive, uma parte da comunidade de maximalistas da rede do Bitcoin alegando que essas transações para o registro de tokens BRC20 e de inscriptions de maneira geral estariam fugindo daquele objetivo inicial de libertação monetária do Bitcoin e de uma alternativa descentralizada ao sistema financeiro, né? Seria basicamente um uso pobre da rede em termos qualitativos e que estaria atrapalhando, por conta dessa elevação das taxas, os usos mais importantes da rede do Bitcoin. E esse cenário todo lembra muito o cenário de criação do Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash, para quem não sabe, é uma cripto que surgiu lá em 2017, justamente porque durante aquele momento existiu uma divisão na comunidade da rede do Bitcoin. Naquele período que foi de 2015 a 2017, que depois foi até chamado de Block Size Wars, né? Ou seja, as guerras pelo tamanho de bloco do Bitcoin, uma parte da comunidade defendia que a rede do Bitcoin tinha que ter blocos maiores para as taxas de transação ficarem mais baixas, afinal caberiam mais transações por bloco do Bitcoin, enquanto que outra parte defendia que o Bitcoin permanecesse da maneira como ele havia sido desenvolvido e que a escalabilidade da rede do Bitcoin deveria acontecer por meio de segundas camadas. Então, na primeira camada, o tamanho de bloco continuaria pequeno e as transações acabariam aos poucos ficando cada vez mais caras. E isso, inclusive, foi mencionado pelo Nick Carter, né, que é um dos grandes analistas globais de Bitcoin, e que ele diz justamente, né, que olha, talvez a única diferença entre o que a gente viveu em 2017 e para o que a gente está vivendo agora em 2023 é que naquela época o lado mais purista do Bitcoin, digamos assim, acabou defendendo tamanhos de bloco menores, enquanto que agora esse lado mais purista estaria contra as altas taxas e de alguma maneira defendendo alguma atualização que fosse capaz de expurgar esses usos além daquele uso originário do Bitcoin de dentro da rede. E essa discussão do hard fork, ela fica ainda mais forte quando a gente olha para o
tamanho de volume de taxas que esse acontecimento envolvendo os BRC20 gerou, né? E que foi realmente uma coisa impressionante. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver o quanto que as taxas de transação do Bitcoin são representativas em comparação com a receita total dos mineradores. E a gente consegue perceber que esse número ele atingiu quase os 80%, uma coisa que não se via praticamente desde 2018. Durante essa última semana que passou, a remuneração dos mineradores foi maior do que a remuneração que eles receberam em taxas durante todos os 4 primeiros meses do ano somados. Isso traz à tona uma discussão de longo prazo da rede do Bitcoin e que foi inclusive o que a gente colocou nesse nosso relatório aqui, em que a gente fala sobre esse problema de longo prazo do Bitcoin que ele pode ter que enfrentar, e é um relatório, inclusive, que está aqui na descrição para vocês, porque ao longo da maior parte do tempo, as taxas da rede do Bitcoin giram em torno de 3% da receita que os mineradores recebem, enquanto que o restante da receita, né, os outros 97%, vem dos novos bitcoins que são impressos. E a consequência disso é que, a longo prazo, o Bitcoin precisa encontrar formas de remunerar os mineradores, aumentando essas taxas de transação, para que o Bitcoin continue com o tamanho de mercado e com a relevância que ele tem hoje. E talvez esse uso de inscriptions e usos que vão além daquele uso mais purista do Bitcoin fossem uma forma de alcançar esse outro panorama de narrativa e de uso para o Bitcoin, né? Uma das coisas que a gente consegue perceber, inclusive, é que conforme o preço do Bitcoin foi crescendo no mercado, a gente via picos de receita nas taxas de transação. Porém, mesmo que aquele preço não retornasse para os patamares anteriores, a receita que ia para os mineradores por conta da taxa de transação retornava aqueles patamares anteriores, né? Ou seja, ela caía mesmo com o preço do Bitcoin subindo. Então, ela não está intimamente relacionada ao preço do Bitcoin e, portanto, não bastaria somente o preço do Bitcoin subir para que os mineradores fossem cada vez mais remunerados, né? Realmente seria preciso uma mudança de caso de uso geral da rede, uma mudança no perfil de usuários que está disposto a pagar as taxas de transação do Bitcoin. Então, no final das contas, o que a gente poderia viver seria um acirramento dessa disputa e, como consequência de uma radicalização, um possível hard fork colocando, de um lado, uma parte dos mineradores e a comunidade que acredita que a sustentabilidade econômica da rede é um fim que compensaria usos mais diversificados para o Bitcoin e não tão puristas assim. E do outro lado, uma parte da comunidade mais purista e que acredita que esses novos usos para o Bitcoin poderiam atrapalhar a finalidade do Bitcoin de libertação monetária e atrapalhar a questão do Bitcoin como um porto seguro longe daquela degeneração que se vê em outras plataformas e daquela especulação que se vê em outras plataformas de contratos inteligentes do mercado. Mas no final das contas, caso um hard fork acontecesse, as consequências tenderiam a ser mais negativas do que positivas. Principalmente porque a questão da sustentabilidade do Bitcoin e a tese do Bitcoin como reserva de valor acabariam andando para lados opostos da rede. Aquele lado mais purista provavelmente continuaria sustentando que o Bitcoin é um possível ouro digital, uma possível alternativa até mesmo ao dólar, enquanto que o outro lado da rede, para o qual os fins acabam importando mais do que os meios, se importa mais com a sustentabilidade, mas poderia perder aquela tese do ativo como reserva de valor e acabaria tendo que concorrer com grandes plataformas de contratos inteligentes e que são melhores do que o Bitcoin em cumprir essas funções mais complexas, como a criação de NFTs e finanças descentralizadas e outros tipos de uso. Mas é claro que isso tudo ainda é muito especulativo e faz muito sentido a gente continuar acompanhando quais que vão ser essas novas tecnologias sendo criadas dentro da rede do Bitcoin, para ver se ele vai ou não ser capaz de mudar esse perfil do usuário, para que no longo prazo o Bitcoin consiga atingir a sua sustentabilidade econômica. Não se esqueçam que o relatório que eu mostrei aqui vai estar aí na descrição, disponível de maneira gratuita, então caso você queira ficar por dentro de toda essa problemática que pode envolver o Bitcoin no futuro, é só clicar no link que vai estar aí na descrição.
Deixa aqui nos comentários também o que você achou de toda essa polêmica envolvendo a comunidade. O like para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Se inscreve aqui no canal. A gente se vê em um próximo conteúdo e até mais.